Os primeiros músculos que nós temos aqui. Trapézio. Os mais externos. Nós temos quem primeiro? Músculo trapézio, porção cervical e músculo trapézio, porção torácica. Embaixo dele nós vamos ter quem? O músculo supraespinhal. A parte de cá nós vamos ter quem? A parte escapular do músculo deltoide. E embaixo dele nós vamos ter o que? O músculo infraespinhal. Para cá, que é o que? O acrômio da escápula, nós temos o que? A parte acromial do músculo deltoide. Descendo aqui para trás, nós vamos ter quem? A cabeça longa do músculo tríceps braquial e a cabeça lateral do tríceps braquial. Depois nós vamos ter quem aqui? O músculo braquial. Músculo braquial. Fica bem na frente, né? Fica bem na frente. Depois nós vamos ter quem aqui embaixo? Tá dissecado direito. O ancônio. É. Mas tem outra peça que quando a gente olha, ela tá cheia de fibras paralelas. Que fica o que? Músculo ancônio. Depois nós temos quem? Ancônio. Como é que chama essa veia aqui? Cefálica. Veia cefálica. Depois nós temos esse músculo aqui mais pra frente. Como é que a gente chama? Aqui pra cima ela é braquicefálica. Braquicefálica. Como é que nós chamamos esse mais cranial e mais fininho aqui? Extensor. Canela. Não sei. Músculo o quê? Bráquio radial. Braquio radial. Depois nós temos quem? O músculo. Peraí, vai devagar. Braquio radial. Músculo o quê? Extensor radial do carpo. Qual é o extensor radial do carpo? Esse aqui, mais gordinho. Depois nós temos esse daqui. Se a gente puxar, acompanhar ele, a gente vai ver o quê? Que ele se divide em 5 tendões. Sim. Então ele é o quê? O músculo extensor comum dos dedos. Comum dos dedos. Tem. Depois dos dedos. Depois, se a gente olhar aqui, a gente vai ver o quê? Que tem um tendão que tá o quê? Atravessando aqui, tá vendo? Sim. E ele vem aqui por baixo. O músculo dele é bem ligado ao osso radial. Radial não, osso rádio. Como é que ele é chamado? Deve ser adutor. Músculo adutor do quê? Do dedo 1. Só do dedo 1, tá? Depois nós temos quem? Fechar. Depois nós temos quem? Aqui nós temos 2, estão vendo? Temos um mais fininho, que está por cima, e um que está mais por baixo. O superior é o quê? É o extensor lateral dos dedos. Depois nós temos o extensor, o quê? Do dedo 1 e do dedo 2. São juntinhos, né? São juntinhos. Depois nós temos esse outro aqui, que é o músculo que? Extensor ulnar do carpo. Peraí. Foi. Qual é o extensor? É o bem lateral, né? Extensor. Ulnar do carpo. Depois nós temos as lindas cabeças. Nós temos a mais externa e a mais interna. A mais externa e mais fina nós chamamos de quê? De nome esdrúxulo. Flexor. Cabeça ulnar do músculo flexor ulnar do carpo. Peraí, volta. Cabeça ulnar do músculo flexor ulnar do carpo. Vai. Tem que lembrar. E a outra de baixo, mais gordinha, é o que? A cabeça humeral do músculo flexor ulnar do carpo. Esse é o que tá por dentro. É o que tá por dentro, que é Então, maior. cabeça ulnar e cabeça humeral do músculo flexor ulnar do carpo. Beleza, tá? O que é o flexor lunar? Tem a cabeça longa. Chama aqui. Vamos no do cachorro que é melhor. Tem que virar ele. Calma. Gostei. Não, não seca não, porque esse aqui eu vou ter que usar para secar no primeiro semestre. Não, mas aqui tem esse lado aqui, ó. Cuidado, lembra? Vai molhar com você, menina. Ele merece fazer isso. Sabe chamando de desastrado? Tem razão. Eu sou desastrado. Essa parte não tá toda secada, tá? Essa parte tá bonitinha, tá? Chama esse daqui, esse músculo aqui. O mais cranial. Qual? Músculo sartório. Qual que é? Sartório. Esse aqui.
essa tirinha aqui de músculo. Ela vem do joelho até aqui na base do joelho. Ele não vira, não? Oi? Vira pra dentro também, medial. Tanto que a parte medial é bem maior do que a parte lateral. Onde é que ele vai? No sartório. Depois nós temos esse outro aqui. Ele tem essa face. E a parte muscular mesmo é só um triângulozinho pequenininho, que é o músculo quê? Tensor da face lata. Se eu colocar um alfinete só aqui, vocês vão falar o que pra mim? Face lata. Depois nós temos esses músculos aqui em cima. Como é que chama esse aqui? Glúteo. Glúteo médio. Médio. E esse daqui é o glúteo. Como é que chama esse aqui? Superficial. Depois nós temos esse outro músculo aqui. Como é que chama? Bíceps. Vasto lateral. Músculo vasto lateral. Depois nós temos esse outro aqui, que eu falei pra vocês que lembra que é um Peixe. Não. Qual que vocês têm atrás da Plural, perna? uma coisa plural, né? Qual músculo vocês têm atrás da perna, na coxa? O negócio de ficar malhando? Vasto. Não sei. Vasto lateral, esse aqui. Bíceps? Femoral. Então, o peixinho é o bíceps femoral. Depois nós temos o que? Esse daqui fininho, essa tirinha de músculo fininha, como é que chama? Algum flexor? Não. Extensor do carro. Não. Mais um flexor. Músculo abdutor crural caudal. Abdutor crural caudal. Faz assim, né? É o músculo do xixi. Tão fininho. Plural, caudal, é isso mesmo. Que faz o cachorro levantar a Dor perna. plural, caudal. Ó, meu cachorro me deu feito igual. A Marcinha dela assim, mentira, ele ficava assim. Quem viu? Meu cachorro, eu ia pegar, se ele tivesse dentro do clube. Depois nós temos esse aqui, qual que chama? Como é que chama esse daqui? Semitendíneo? Sei lá. Músculo semitendíneo. Depois nós temos esse aqui. Esse aqui. Ele é bem cilíndrico. Depois nós temos esse outro aqui de baixo, que ele se divide na Semimembranoso, né? porção profunda e superficial. Semimembranoso, só que eu não vou pedir porção superficial nem porção profunda, tá? Só Ele é maior, né? ele se divide em duas cabeças, tá? Qual que é o nome desse grosso aí? Semitendíneo e semimembranoso. De baixo. Semitendíneo. Você até falou que eles dão intramuscular aqui, né? Entre Isso, eles entra dois. fácil, mas não é correto. O correto tá no músculo. Uhum. Depois nós temos quem aqui? Esse aqui ainda faz parte do semimembranaz, tá? Esse aqui é a cabeça profunda dele. Depois nós temos esse daqui. Como é que chama esse daqui? Se tem um que abre, vai ter um que fecha. Músculo adutor. Crural? Só adutor. Só adutor? Depois nós temos esse outro aqui grandão. Como é que chama esse aqui? Esse aqui. Pra cima do adutor. Todo esse aqui. Músculo quadrado femoral. Quadrado femoral. Quadrado. Hã? Qual que é? Esse aqui. Esse grandão aqui, ó. E depois nós temos esses dois pequenininhos, que é o músculo gêmeos. Esse aqui, né? Aqui. Tem um pra cá e outro pra cá. Nós temos essa outra estrutura aqui que nós chamamos de quê? Nervo perineal. Nervo. O que é isso? Isquiático. Isquiático. E ele se divide aqui em peroneal e... Qual que é o isquiático? Esse aqui. Nervo isquiático. Nervo isquiático. Aí ele vai se bifurcar em peroneal. E depois ele vai se bifurcar mais pra cá em... Onde é o peroneal? Peroneal que vai pra uma. Ele entra dentro do... Não, pra uma não. Pra fíbula. Esse Peroneal. músculo é o que? Músculo peroneal superficial. Como é que chama esse outro aqui? Nervo o quê?
Como é que chama o osso que tá bem aí atrás da canela? Uma. Fíbula. Tibia na frente. Fíbula. Nervo fibular. Dor. Na frente. Oi? A fibra é a lateral do humano, só se for. Porque nos animais ela é posterior, ela é caudal. Piagem peroneal e outro qual que é? Fibular. E o tibial ele é por dentro, tá? Ele é medial. Fibular. Tá? O tibial ele é medial. Tanto que quando a gente vai fazer o bloqueio, eu até botei na foto lá do cavalo, a gente faz onde? Mas como é que chama essa estrutura aqui? Safena. Lateral, né? Safena lateral. Depois ela vem aqui pra frente e vai se bifurcar em quem, hein? Metacarpiano. Metatarsiano. Metatarsiana. Aqui, ó. A safena. Depois ela vai fazer o quê? Vena. Transformar em metatarsiana. E aqui embaixo ela vai se transformar em quem? Digitar cranial. Digital. A femoral é por dentro. Digital cranial. É, quando chega nos dedos. Ela vai uma para cada dígito, tá? Depois nós temos outra estrutura aqui. Como é que chama essa estrutura aqui? Linfonodo. Linfonodo conflito. Linfonodo conflito, muito bem. Levanta a perninha dela. Ah, não tá tudo secado. Pega uma massagem. E aqui embaixo nós temos o que? A aveia. Ela tá presa bem aqui, ó. Como é que chama ela? Essa é a metacarpiana. Metacarpiana. Muito bem. Aonde ela tá? Tá vendo ela aqui passando? Aqui arrebentaram. Vira essa cabeça dela pra lá. Aqui dá pra ver o quê? O nervo tibial passando bem aqui, ó. Puxa aqui. Tá vendo aqui, ó? Essa parte branquinha aqui, essa estrutura branca aqui. Estão vendo aqui? Sim. Esse é o nervo fibular. Tá? Fibular não, tibial, perdão. Tibial. Nervo tibial. Tibial, o fibular é por fora, tá? Lateral. E o tibial é medial, tá? Depois nós temos essas duas estruturas aqui. São o quê? Como é que chama essas duas estruturas? Artéria e veia femoral. Tá? Acho que não tem nenhuma que dá pra ver diferenciado bem uma da outra. Aqui dá pra ver, ó. A mais clarinha, que tá bem aqui assim, ó. Vira. Aqui, ó. A mais clarinha é o quê? A veia Na frente de vocês. femoral. E a daqui pra frente é a artéria femoral. Tá? E o nervo tibial. Ele tá meio arrebentado aqui. Vou tentar o pedaço dele. Ok? Tá. Depois nós temos aqui. Como é que chama esse músculo grandão aqui? Você dá batata da perna. I have no idea. Músculo gastrocnêmio. Gastrocnêmio. Tá? Esse grandão aqui. Esse aqui, né? Depois nós. Hã? Tem um baixo. Tem esse daqui também, mas relaxa. Acho que essa bolsa aqui não tá secando. Esse mais superficial aqui, mais cranial, é quem? Músculo. Tibial cranial. Tibial cranial. Depois nós temos esse daqui, o músculo extensor dos dedos. Dos dedos. Depois nós temos esse outro menorzinho que é o músculo o quê? Peroneal superficial. Peronial. Superficial. Depois nós temos esse outro aqui, que é o músculo o quê? Extensor lateral dos Lateral dedos. dos Peraí, dedos. qual que é o extensor dos dedos? Ele é pequenininho assim mesmo. Qual é o extensor dos dedos? Esse aqui grosso, depois o tibial cranial. Extensor lateral dos dedos. Extensor lateral dos dedos. Primeiro é o peroneal superficial. Peroneal superficial, depois vem
o lateral dos dedos, que é pequenininho. Extensor lateral dos dedos, né? Flexor comum dos dedos. Flexor comum dos dedos. Qual que é? Esse aqui? Flexor? É. Flexor Comum comum dos dedos. Flexor superficial. E o gastrocnêmio. Vamos lá. O que tem de importante no pescoço? A gente tem o trio paradura, né? Na realidade, a gente tem 5 estruturas muito importantes no pescoço. Que estruturas são essas? Jugular interna, carótida, nervo laríngeo Nervo tronco vago simpático. Então, assim, jugular interna, jugular externa, artéria carótida, nervo laríngeo e tronco vago simpático. Por que essas estruturas são importantes? Errado Para fazer uma Tronco braquiodromeia e mesodromeia. O que acontece se você lesionar o nervo laríngeo? Vai provocar o que no animal? Tá sem deglutir. Não, vai lá pro. Qual é o nome daquele negócio que dá o. Diafragma? Não. Você vai deixar ele. Vai fazer uma paralisia da laringe. Tá, mas ela é reconhecida. Não. É o isótopo. Ela, na verdade, a laringe ele vai inundar principalmente quem? A aritenoide. O que a gente tem na aritenoide? Cordas vocais. As pregas vocais. Então você vai provocar o quê? Uma hemiplegia laríngea e você vai ter o quê? O chamado cavalo roncador. O que acontece? A aritenoide ela cai para dentro do lume e na medida que o ar vai passar, ela vai... Tem um cavalo nosso não, né? De um cliente da gente que tá com isso. Ele piorou depois que ele ficou com os carros secando. Qual é o barulho que ele faz mesmo? Aí, ó. Não, Saber quem sério. tá fazendo. Eu quero ouvir da professora. Vai, tô filmando. Não. O que mais no pescoço? O que mais que a gente tem de importante aí? As estruturas também são importantes. A traqueia e o esôfago tem que saber identificar. Por quê? Para você não fazer besteira. Tá? Já posso cobrar uma dessas estruturas aí do pescoço. O quê? O que eu acabei de falar? Todas essas 7 estruturas aí eu posso cobrar na prova. Uai, eu acabei de falar, você acabou de anotar. Ah, o jugular. Externa, interna, Nervo tronco vago simpático. carótida, Nervo laríngeo. laríngeo e tronco vago Cadê o simpático. vago simpático aqui? Decorada por aqui, ó. Artéria carótida, jugular interna, tronco vago simpático. E o Tá laríngeo? ótimo. Nervo laríngeo dessa daqui não dá pra ver. É um fininho? É bem Aquele, pequenininho. Não dá não. O laríngeo aí em cima, ó. Isso aqui é o quê? Aqui, ó. É. Ei, laríngeo aqui, ó. Você vai pela laringe, quando você vê uma estrutura bem fininha. Vira aqui pra mim, É isso mesmo. Vira aqui alguém pra mim. Tô Tá aqui. filmando. E aí, Rodrigo, vai lá? Vira aí. Tô vendo. Cadê o jugular? Aqui é o jugular externo. É você que tem os dedos no ombro. Alguém tem uma folha para fazer ficha de presença? Mas já? Não, tá muito cedo. Que ele aqui, ó. Esses dedos saltos. Tem milhões de coisas para resolver aqui na vida hoje. Aqui, ó. Essa é qual? Nervo laríngeo. Isso é bom, né? Nervo laríngeo, ok. O nervo Fica laríngeo bem na ele passa garganta, né? mais. Isso. Vela. Fica bem aqui assim, ó. De cada lado, tá? Ele mandou o ramo de cada lado da laringe. E o tronco Perdão, vago assim. E a simpático. cabeça, Lu? O que tem de importante na O cabeça? que tem de importante na cabeça, gente? Cérebro. Olhos. Não. O que tem de importante, gente? Macete. Hein, Lúcio? Mas O nervo laríngeo ele vai passando as duas ramificações. É, passa uma de cada lado. Mas e o tronco vago simpático? Então vai passa junto com a jugular, interna, com a carótida e com ele fora. Um dos três juntos. Temos o músculo macete, temos os linfonodos. Submandibular, não é? Essa aqui é o quê? Glândula mandibular, linfonodo submandibular, glândula parótida, ducto parotídico, nervo, ramo na realidade, ventral do nervo facial, ramo dorsal do nervo facial. Vem o quê? É aquela angular do olho. Veia do rosto. Angular do olho.
Veia da cara. Só a veia da cara mesmo. O que mais que nós temos aqui? Como é que chama essa daqui? Veia facial. Veia facial, muito bem. Como é que nós chamamos essa daqui? Peraí, gente, calma. Estou me confundindo. Como é que a gente chama essa daqui? Qual? É o ramo submandibular. Não, essa daqui. Como é que chama essa daqui? Veia parotítica. Lingofacial. Que ela vai Da se língua, dividir é. em facial e lingual. E essa daqui é o quê? Parotite. Maxilar. Sei lá. Essa daqui é o quê? Jugular. O quê? Externo. Muito bem. De cabeça eu posso pedir só isso. E os forames, o Então tá bom. Esquece os dorames, os outros. Pede os linfonodos. Facial,